É, galera. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de Sou Tricolor, estou aqui diretamente de mais uma cidade onde o Fluminense está jogando aqui nos Estados Unidos. Estou aqui diretamente de Charlotte, na Carolina do Norte, aqui nos Estados Unidos. Já chegamos por aqui, tá um calorzinho todo lado de fora, aqui da onde a gente vai ficar. Amanhã tem jogo do Fluminense contra a equipe da Internacional nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. É sobre isso que a gente fala nesse vídeo, mas a gente fala sobre Copa do Mundo de Clubes, contratações, dinheiro entrando no Fluminense. E o outro jogo que aconteceu nessa rodada, né? Muito importante, pra gente abrir o olho. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Não esquece, tá? Que isso é muito importante para continuar contribuindo com o nosso trabalho. Tô aqui na cidade, uma cidade bonita, cara, assim, muito pequenininha, aconchegante. Dá para fazer tudo andando aqui de onde a gente tá. Tem uns prédios, assim, bem altos ali, ó. O estádio dá para ver daqui, ó, da onde a gente tá hospedado. Dá para ver o estádio ali, o Bank of America Stadium, né? Que é o naming rights do estádio. Dá pra gente ir andando, amanhã a gente vai andando até pro jogo. Então, onde a galera vai se reunir do Fluminense, eu vou gravar o pré-jogo de lá também. Estaremos por lá hoje para poder mostrar isso tudo pra você. Vamos lá, cara, mas eu vou abrir aqui falando, não tem como a gente não falar, e vocês sabem o meu perfil aqui, falando da eliminação dos dois rivais do Fluminense. O Botafogo foi eliminado no sábado pro Palmeiras, mas eu não quero falar de Botafogo e Palmeiras. E o Flamengo foi eliminado pro Bayern de Munique, 4-2. Eu tô gravando, faltam 30 segundos para acabar o jogo, tá 4-2 para a equipe do Bayern. Vamos lá, tá? Eu acho que preciso falar só algumas coisas para deixar a minha opinião aqui de como vão controlar a narrativa. Vão tentar controlar a narrativa de que o Bayern de Munique fez tudo o que podia para parar o poderoso Mengão. E, infelizmente, o time rubro-negro cometeu uns poucos quatro equívocos. Se não fossem esses 4 equívocos, o Bayern perdia por 2-0 e o Mengão passava e seria campeão mundial. Vamos lá, né, gente? Calma lá. O Bayern acelerou o jogo, fez 2-0 rápido, em 8 minutos. Um gol forçando um erro do Flamengo no erro de cabeça do Pulgar. Beleza, gol contra. Não teve ali a situação Mas o segundo gol foi moleza também. Parecia que o Bayern ia passar o carro. E aí o Bayern abaixa o ritmo. Depois que abaixa o ritmo, o Flamengo começa a participar um pouco mais do jogo, diminui o jogo, aí todo mundo dá aquela levantadinha na sobrancelha, e logo depois o Bayern vem e faz o terceiro, massacrando assim, o Bayern massacra o Flamengo. O Flamengo jogou do jeito dele. Tá, isso é um mérito pro Felipe Luiz. E eu não vou ser hipócrita, porque em 2023 eu falei, cara, é um mérito pro Diniz querer jogar da maneira como ele sabe jogar. Não adianta o Diniz querer chegar e na hora de enfrentar o City querer inventar uma maneira nova de jogar, querer fazer algo diferente. Não era essa a expectativa que a gente tinha, assim como o torcedor do Flamengo tem toda a razão de falar que ele em si tá orgulhoso de falar, pô, jogamos da maneira que a gente tem de jogar, jogamos da maneira que o nosso treinador sabe jogar, tentamos impor ali um futebol contra o Bayern, etc. E acabamos perdendo, e poderíamos ter perdido de outra maneira também. Beleza, o torcedor do Flamengo dá pra dizer isso. Assim como o torcedor do Gilvaz também pode virar e dizer que, mais uma vez, o Flamengo jogou de igual para igual, famoso jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? Mas isso aí a gente tá falando de torcida. Agora, quem se para poder analisar o futebol, dizer que o Flamengo teve perto de ganhar... Não teve. Assim como o Fluminense contra o City também não teve perto de ganhar o jogo. Eu já falei inúmeras vezes aqui. Tentaram jogar do seu jeito. Tinha como algum jeito melhor? Cara, eu acho que esse é o retrato que fica também pra gente poder falar um pouquinho sobre Fluminense e Inter de Milão. No momento que passa aqui agora, meu amigo, pelo visto, tá passando aqui uma comitiva aqui agora de alguma coisa. É um carro de polícia só. Não, 2. 3. Mais um outro carro. Acho que tem algo, né? Enfim, algo aconteceu aí. Mas fica aqui o parêntese só no vídeo. Mas vamos voltando aqui. Enfim, então, assim, eu tinha outra forma de jogar que era mais próximo. Eu acho que o retrato do PSG contra o Botafogo, acho que é um pouco... mostra um pouquinho do recado pra gente amanhã. Não é covardia quando você tenta trazer uma maneira diferente, sair um pouquinho do seu roteiro, para enfrentar alguém que você reconhece que é mais forte do que o outro. Covardia não é isso. Covardia não é você saber que o outro é mais forte do que você. E desculpa, alguém tem dúvida aqui que a Inter de Milão é mais forte do que o Fluminense? Eu acho que, né? A pessoa tem que ser louca para poder falar um negócio desse. É óbvio que a Inter tem mais qualidade do que o Fluminense. E reconhecer isso não é covardia. Dá para você dizer que é covardia quando o Botafogo faz isso com o Palmeiras. Talvez tenha sido ali alguma coisa. Mas em relação ao PSG, o Botafogo venceu. Estaria mais perto de vencer jogando... da maneira que jogou contra a gente, por exemplo, da maneira que joga alguns jogos do Campeonato Brasileiro? Pra mim, não.
Para mim, não. O Renato Paiva foi conhecido no Bahia por ser um treinador extremamente ofensivo. E perdeu pro Palmeiras, mas ganhou do PSG. O Fluminense amanhã querer jogar de peito aberto contra a Inter de Milão, e fica o parênteses aqui, mas o Flamengo jogou de peito aberto contra o Chelsea. Meu amigo, o Chelsea está numa murrinha nesse campeonato. O Chelsea está jogando com o pé no freio no campeonato. Não é nem que não está com o pé no acelerador, está com o pé no freio. E vai bater, já bateu nas quartas de final, porque pegou times muito inferiores a ele. O Chelsea pegou Esperance da Tunísia, LAFC dos Estados Unidos e o próprio Benfica. E ainda assim ainda tomou um empate do Benfica e teve que jogar uma prorrogação. Então, calma lá. O Fluminense tem que jogar, na minha visão, de uma maneira mais cuidadosa contra a Inter de Milão. É o sair 2, 3, 4 vezes por tempo, se expor um pouquinho mais só quando tiver a certeza de que vai ter jogo, de que vai ter como chegar ao ataque. Tem que jogar de maneira inteligente. Ou então a gente pode experimentar do outro jeito. Qual o outro jeito? Jogamos de igual para igual, perdemos como sempre. Querer bater de frente com a Inter de Milão, querer ter o controle da bola, não me parece o melhor caminho. Não me parece o melhor caminho. O Fluminense tem 3 volantes bons, que se estruturam, que tem dificuldade de criação de jogadas quando estão com a posse de bola para furar a defesa adversária. Ou seja, não é esse o jogo que a gente precisa buscar, mas que jogadores, 3 volantes que têm uma facilidade muito grande de esticar contra-ataque. O Hércules, o Martinelli e o Nonato são muito bons em puxar contra-ataque, em destruir jogada e acionar John Arias, acionar Canóbio, ou até às vezes Samuel Xavier e René quando tem a bola um pouquinho mais no campo de ataque, usar a parede do centroavante que jogar, seja o Cano ou o Everaldo. A gente tem como jogar dessa maneira, a gente joga melhor dessa maneira contra times mais fortes. Não é à toa, contra o Borussia a gente não botou bunda na parede, eu não tô falando aqui de ser covarde, de ficar o tempo todo lá atrás assim, falando, não, vem pênalti, por favor, que eu preciso de você. Não, não é isso. É ter alternativas de fazer gol. Mas não é querer ser o protagonista do jogo. Você sabe quem é o protagonista do jogo? O que vence. Sabe por quê? Porque o protagonista do filme, ele não morre no meio do filme. E o protagonista, seja lá o time que for, vai ser o que ficar até o final. O protagonista do filme não morre no meio do filme. Então o protagonista do jogo vai ser o que vencer. E a gente tem que ter noção das melhores estratégias para poder vencer o jogo. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá? Principalmente uma inscrição que é bastante importante aí você se inscrever aqui no canal. Tem 2 notícias muito importantes que eu tô até abrindo aqui pra gente poder falar. Uma é sobre John Kennedy, outra é sobre João Pedro, né? João e John. E outra ainda é sobre a questão do Soteldo. Soteldo deve ir a jogo, inclusive está concedendo entrevista nesse momento lá no Bank of America Stadium, pelo menos estava ali na lista, acho que concederia entrevista, falaria, então deve estar disponível. Mais uma vez, vou reforçar uma notícia que eu dei com exclusividade lá atrás. Méritos ao Newton Petroni, o filé. Botou o cara para estar pronto para esse jogo. Vai ser titular? Dificilmente, tá? Ritmo de jogo também é uma questão complicada. Então, Soteldo tem essa situação. Sobre John Kennedy, tá? Tem notícia do GE e tem notícia do UOL. A notícia do GE foi publicada antes, diz que o Fluminense vê com bons olhos um retorno do John Kennedy, tá aguardando o Pachuca tomar uma decisão específica, porque é o Pachuca quem precisa devolver o John Kennedy pro Fluminense, e que, de fato, o entorno do jogador, a apuração agora já do Brasil, apurando com o entorno do John Kennedy, diz que estão insatisfeitos com a falta de oportunidade, porque lá no time mexicano, com esse novo treinador, ele não tem tido tantas chances de jogar. Aí acrescenta o UOL que a saída do titular agora, o Salomão Rondon, que jogou o Mundial pela equipe do Pachuca, a saída dele para o Real Oviedo e, além disso, uma provável demissão já do Jaime Lozano, que é o atual treinador, que é com quem o John Kennedy estava sendo posto no banco, podem justamente facilitar a permanência do John Kennedy lá no clube mexicano. Então, nesse momento, a situação de John Kennedy e Fluminense é só uma questão de impasse, que primeiro o Pachuca tem que se resolver para depois a gente poder voltar a falar sobre esse assunto. E, para fechar, sobre a situação do João Pedro. O João Pedro, atacante do Fluminense, revelado na base do Fluminense, que foi ao Watford, do Watford passou pelo Brighton e agora está saindo do Brighton para o Chelsea por cerca de 50 milhões de libras. Está falando algo em torno de 400 milhões de reais. É muito, de 400 milhões de reais no João Pedro indo para o Chelsea. No caso que mais interessa a gente é o quanto o Fluminense recebe. O Fluminense recebe cláusula de solidariedade, né? O mecanismo de solidariedade é uma cláusula
que coloca o Fluminense como clube formador do João Pedro. O Fluminense formou o João Pedro não até os 23 anos, que é o que eles consideram. O Fluminense vai dividir com o Watford 5% desse valor. O Fluminense fica com 2,5%, o Watford fica com 2,5%. No caso, o Fluminense dá um pouco menos de 10 milhões de reais. Mas vale lembrar, o Fluminense está levando quase que 2 milhões de dólares, cerca de 1,6 milhões de dólares mais ou menos, por um jogador que já foi vendido, já foi revendido. Muita gente ficou na dúvida, inclusive, falando, pô, mas quando ele sai de um time para um time do mesmo país, não entra mecanismo de solidariedade. E sim entra. A FIFA mudou essa regra, né? Antigamente só transferências quando saía de um país para o outro. Tipo, saiu do Brighton, foi para o Real Madrid. Aí entrava. Agora a regra é a seguinte, só não conta transferências dentro do próprio país do time. Então, por exemplo, se o João Pedro foi revelado pelo Fluminense, ele sai do Brighton, vai para o Chelsea, que são do mesmo país, os dois da Inglaterra, entra mecanismo de solidariedade no Fluminense, os clubes são obrigados a pagar. Agora, se o João Pedro está jogando o Pedro do Flamengo, por exemplo, que é revelado no Fluminense, se ele sai do Flamengo e vai para o Atlético Mineiro, como é do próprio país do Fluminense, aí não entraria dinheiro. Então, enfim, mais grana, entrando cerca de 10 milhões de reais nos cofres do Fluminense, aí vindos dessa transferência do João Pedro, do Brighton para o Chelsea, sendo confirmada. Beleza? É isso. Hoje à noite eu vou gravar o pré-jogo de lá. Um dia feliz, os dois rivais estão eliminados da Copa do Mundo de Clubes. Amanhã o Fluminense joga, não só pelo desafio de ganhar a Inter, não só pela sua torcida, mas também joga para um estado inteiro. O Rio de Janeiro precisa estar à frente nesse Mundial e a missão ficou para o Fluminense, o único carioca ainda na Copa do Mundo de Clubes. Tamo junto, até a próxima. Valeu!